Olá a todos, bem-vindos a mais um Deep Dive. Preparados para mergulhar. Com certeza. Hoje vamos explorar um tema super interessante. A relação entre o judiciário brasileiro e a opinião pública. Parece bem complexo. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar trechos de um guia de estudos, sabe? Hum, Daqueles que preparam para a magistratura. olha só. E qual o foco? Ele se concentra na sociologia do direito. E o mais legal é que, mesmo quem não é especialista em leis, vai achar super interessante. Aposto que sim. Mas me explica uma coisa, qual a grande questão que vamos desvendar nesse deep dive? Boa pergunta. A gente vai tentar entender como um sistema que precisa ser imparcial, como o judiciário, se equilibra diante da opinião pública. É mesmo um desafio e tanto. Tipo, como a justiça se mantém firme sem ser engolida pelas ondas da opinião pública. Exatamente. E como isso impacta a vida de todos nós. Nossa, já tô curioso. E o guia, o que ele diz sobre isso? Ele destaca como o judiciário brasileiro tem investido em comunicação. Comunicação. Mas por quê? Parece estranho, né? Um sistema que preza pela imparcialidade, buscando se conectar com a sociedade. Princípio soa contraditório. Mas o Gui menciona, por exemplo, as resoluções do CNJ sobre comunicação. Ah, entendi. Tipo, normatizando como o judiciário se comunica. Isso, ele cita especificamente as resoluções número 85, de 2009, e a 215, de 2015. E o que elas dizem? A primeira, de 2009, define umas diretrizes gerais para a comunicação do judiciário. Interessante. E a de 2015? Essa regulamenta a lei de acesso à informação, sabe? Hum. Mas dentro do judiciário. Faz sentido. Mas me diz, qual razão para o judiciário que preza tanto pela imparcialidade investir em comunicação? Essa é a grande sacada. Ao se comunicar, o judiciário busca mostrar para a sociedade que está trabalhando de forma justa e transparente. Ah, tá. Tipo, estamos aqui trabalhando duro, podem confiar. Exatamente. E essa transparência ajuda a construir a tal da legitimidade. Legitimidade. Tipo, a sociedade reconhecendo a autoridade do judiciário. Isso, e essa legitimidade é essencial para a democracia. Afinal, o cidadão bem informado, que entende as instituições, participa mais ativamente. Verdade. E por falar em sociedade, o guia também fala sobre a opinião pública, né? Sim. E ele define de uma forma bem interessante como um conjunto de diferentes manifestações. Manifestações. Então, protestos na rua. Não só, a opinião pública se manifesta de diversas formas, através da mídia, de pesquisas, de eleições. Entendi, é um conjunto de vozes, digamos assim. Exatamente. E para entender como a opinião pública se conecta com o judiciário, o guia usa a teoria do Niklas Luhmann, um sociólogo famoso. E o que ele diz? Ele compara a opinião pública a um espelho da política. O espelho. Que metáfora interessante. Imagina a política como um palco onde o Estado toma decisões importantes, certo? Ao redor do palco, temos os partidos políticos, grupos de interesse, todos debatendo. E a opinião pública seria a plateia. Isso. Observando, aplaudindo, vaiando, influenciando o desenrolar da peça. Nossa, que analogia incrível! Mas e o judiciário? Onde ele entra nessa história? Que o judiciário também está nesse palco, sentindo a pressão da plateia, ou seja, da opinião pública. E como lidar com essa pressão? Afinal, decisões judiciais não podem se basear em popularidade, né? Exatamente. E o Gui explora esse dilema, principalmente quando falamos de leis penais. Leis penais, tipo as que definem crimes e punições. Sim, o Gui alerta por risco da emoção, da pressão popular, influenciar a criação de leis que, na prática, não são eficazes. Entendi. É como se a busca por atender a opinião pública acabasse prejudicando a racionalidade na hora de criar as leis. É isso aí. E aí o papel do juiz se torna ainda mais importante. Ele precisa analisar os fatos com base na lei e não na opinião pública. É como se ele tivesse que blindar a justiça da influência externa. E é nesse contexto que o guia usa a expressão trial by media, ou julgamento pela mídia. Trial by media. Nunca tinha ouvido essa expressão. É quando a mídia, especialmente em casos de grande repercussão, acaba julgando o caso antes da justiça. Caramba, é como se a mídia, em busca de audiência, ditasse o veredito antes do julgamento oficial. Sim, e isso pode ser muito perigoso, né? Influenciar a opinião pública de forma negativa, criar por julgamentos. Nossa, é verdade. E o judiciário como se protege dessa pressão? O guia destaca a importância de fortalecer as garantias institucionais que seguram a independência do judiciário. Tipo, mecanismos que blindam o judiciário da influência externa. Exatamente. Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar essas garantias e entender como elas protegem a justiça da pressão da opinião pública e da mídia. Que legal, já tô ansioso para saber mais. E aí, vamos voltar para nossa conversa sobre o judiciário e a opinião pública. Bora lá. A gente parou naquela parte do trial by media, né? Isso. Lembra como a gente falou que a mídia às vezes acaba julgando um caso antes mesmo da justiça? Sim, lembro bem. É um problema sério, né?
Pode gerar prejulgamentos, distorcer os fatos. Exatamente. E o guia, sabe, ele destaca os perigos reais disso tudo. Que tipo de perigos? Pensa só, a gente pode ter prejulgamento, dificuldade para ressocialização de quem está sendo acusado, até mesmo a mídia distorcendo os fatos para ter mais audiência. Nossa, é assustador como a busca por cliques e visualizações pode impactar a vida das pessoas, né? E o próprio sistema de justiça. Pois é. É por isso que o guia fala da necessidade de blindar o judiciário contra essa influência toda da mídia. E como a gente faz isso? Tem algum tipo de fórmula mágica? Não, mágica não tem. Mas o guia apronta algumas medidas importantes. Uhum. Uma delas é fortalecer as garantias, sabe? As institucionais que protegem a independência do judiciário. Entendi. Mas, na prática, o que seriam essas garantias? Imagina pilares, sabe? Tipo, a autonomia financeira, a escolha de juízes com base em critérios técnicos, seguir as leis e os procedimentos, tudo isso contribui para ter um judiciário mais forte, mais independente. Ah, entendi. Seria como criar um escudo, né? Para proteger o judiciário de pressões e interferências externas. Exato. E o guia também destaca algo super interessante, a importância de valorizar o estudo, a racionalidade na hora de tomar decisões. Tipo, o juiz precisa ser um estudioso do direito e não uma celebridade atrás de holofotes. Isso aí. Ele precisa ser dedicado a aplicar a lei de forma justa, imparcial, com base em estudo e em argumentos sólidos. E essa ênfase no estudo, na racionalidade, também vale para a comunicação do judiciário. Interessante. Mas como assim? O guia fala da transparência ativa. Você já ouviu falar? Transparência ativa! Que nome diferente. Não, nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Basicamente, o judiciário tem que ir além de só responder quando alguém pede informação. Ele precisa se antecipar, sabe? Divulgar as informações relevantes de forma proativa, usando uma linguagem que todo mundo entenda. Tanta. Tipo, mostrar para a sociedade o que está sendo feito de forma clara e fácil de entender. Exatamente. E essa postura transparente ajuda a criar uma relação de confiança entre o judiciário e a sociedade. Mas, sendo transparente assim, o judiciário não corre o risco de, sei lá, expor informações confidenciais ou comprometer a imparcialidade dos processos. É um ponto que precisa ser levado em conta. Por isso, o guia reforça que a transparência tem que ser equilibrada com outros princípios, tipo a proteção da privacidade, o sigilo profissional, a imparcialidade. É como caminhar numa corda bamba, né? Equilibrar a necessidade de informar a sociedade com a responsabilidade de proteger informações sensíveis e garantir a justiça para todos os envolvidos. É isso aí. E para garantir que essa comunicação seja feita de forma ética, responsável, sabe o que o guia sugere. Ok. Seguir alguns princípios básicos, tipo a precisão, a objetividade, a imparcialidade, a clareza na linguagem. Nada de usar jargões técnicos que ninguém entende, né? É tipo mandar o juridiquês para bem longe. Exatamente. A comunicação tem que ser direta ao ponto, fácil de entender, e usar diferentes canais de comunicação para alcançar todo mundo. Redes sociais, sites, podcasts. Isso mesmo. Usar as ferramentas certas para levar a informação para o público de forma eficaz. E, por falar em público, o guia também aborda um tema polêmico, o júri popular. Júri popular. Aqueles cidadãos comuns que decidem se alguém é culpado ou inocente. Sim. E o guia questiona se o júri, por ser formado por pessoas comuns, seria mais suscetível à influência da mídia e da opinião pública. É uma pergunta complexa, né? Afinal, os jurados também são pessoas que assistem TV, leem notícias, são impactados por tudo isso. Exato. E aí que tá, beleza. E o desafio do júri popular. Por um lado, ele representa a participação direta da sociedade na justiça. Por outro, exige cuidado para garantir que as decisões sejam baseadas em fatos, provas e não em emoções ou prejulgamentos. É como uma faca de dois gumes, então. De certa forma, sim. E o guia destaca a importância de escolher os jurados com cuidado, apresentar as provas de forma imparcial e o juiz orientar o júri sobre a lei e o papel deles no julgamento. É como dar ao júri as ferramentas certas para tomar uma decisão justa e imparcial. Exatamente. E isso nos leva de volta àquela pergunta central do nosso Deep Dive. Qual o papel da opinião pública na justiça? É verdade. Vimos que a opinião pública tem uma força enorme, né? Influencia os julgamentos, a comunicação do judiciário. Mas até que ponto essa influência é positiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o guia nos convida a pensar sobre isso. Afinal, a opinião pública é essencial para a democracia, mas a justiça não pode simplesmente se curvar a ela, né? Mas e aí como a gente encontra o ponto de equilíbrio? O guia aponta para a necessidade de um diálogo constante entre o judiciário e a sociedade. É preciso construir uma justiça transparente, participativa e, acima de tudo, justa.
É um desafio tanto. E o que o guia sugere para fortalecer esse diálogo? Ele fala da importância de promover a educação para a cidadania, sabe? Incentivar o debate sobre o papel do judiciário, os desafios da justiça. É como se o guia estivesse convidando a gente a participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa. Exato. E essa participação pode acontecer de várias formas, acompanhando julgamentos, participando de debates, buscando informação sobre como funciona o judiciário. É como se cada um de nós tivesse um papel a cumprir para ter um sistema de justiça mais justo, transparente. Com certeza. A justiça não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. E é responsabilidade da gente lutar para que ela seja feita de forma justa, imparcial. E você, o que acha de tudo isso? Qual o papel da opinião pública na justiça? Deixe a tua opinião nos comentários. E não perca a última parte do nosso Deep Dive, onde vamos explorar as conclusões do guia e os desafios que o judiciário enfrenta para se manter forte, independente, em meio às pressões da sociedade. Até a próxima. E volta ao nosso Deep Dive. É, Lembra que nas partes anteriores a gente explorou como a opinião pública e a mídia podem influenciar o judiciário? isso. Discutimos bastante sobre os perigos do trial by media e tudo mais. Exatamente. E agora, para finalizar, vamos descobrir o que o guia propõe para fortalecer o judiciário, garantir a independência dele. É como se a gente estivesse equipando o judiciário com as ferramentas certas, né, para navegar nesse mar de opiniões e pressões. É uma boa analogia. E que ferramentas seriam essas? O guia dá exemplos específicos. Sim. Uma delas, que a gente já mencionou, é a autonomia financeira. Ah, sim, lembro. Dá ao judiciário liberdade para gerir os próprios recursos sem depender de outros poderes. Exatamente. Imagina um juiz tendo que decidir um caso super importante, mas sabendo que o resultado pode afetar, sei lá, o orçamento do tribunal. Que situação complicada. É verdade? Seria muita pressão, né? Tipo, ter uma espada de Damocles sobre a cabeça. É isso aí. E o guia também reforça a importância de outro ponto crucial: escolher os juízes por critérios técnicos, através de concursos públicos rigorosos. Nada de indicações políticas ou favoritismo, né? Só o mérito e a competência contam. Com certeza. Afinal, os juízes decidem sobre a vida das pessoas, sobre a liberdade e o patrimônio. É uma responsabilidade enorme. Sem dúvida. E para garantir que essa responsabilidade seja exercida com ética, imparcialidade, o guia destaca a importância dos mecanismos de controle. Tipo, órgãos que fiscalizam a atuação dos juízes. Isso. Investigam denúncias, punem quem comete erros. Ah, entendi. É como ter um sistema de freios e contrapesos, né? Garantir que o poder seja exercido de forma justa, transparente. Exatamente. E esses mecanismos ajudam a manter a confiança da sociedade no judiciário. Verdade, ninguém quer viver num país onde a justiça é manipulada. Com certeza. E para fortalecer ainda mais essa confiança, o guia fala da importância de valorizar o estudo, a pesquisa, o aprimoramento profissional dos juízes. Manter os conhecimentos atualizados, né? Buscar novas leis, estudar as decisões dos tribunais. É isso aí, o direito está sempre evoluindo, né? Os juízes precisam acompanhar essa evolução. Sem dúvida. E essa busca por conhecimento também se aplica à comunicação do judiciário. Faz sentido. De nada adianta ter juízes super sábios se a sociedade não consegue entender as decisões. É verdade. O guia reforça a importância de uma comunicação transparente, clara, fácil de entender. Nada de juridiquês, né? Exatamente. Usar a linguagem do dia a dia, sabe? E usar diferentes canais de comunicação para alcançar o público. Tipo as redes sociais, sites. Isso. E ser proativo na divulgação de informações relevantes. Mostrar para a sociedade o que o judiciário está fazendo. É como se o judiciário estivesse dizendo: olha, estamos aqui trabalhando duro para garantir a justiça. É isso aí. E essa aproximação com a sociedade é fundamental para construir uma relação de respeito e confiança. No fim das contas, a justiça não é um privilégio, né? É um direito de todos. Com certeza. E é responsabilidade de todos nós lutar para ter um sistema de justiça mais justo, transparente e acessível. Que mensagem inspiradora. E com isso, chegamos ao fim do nosso Deep Dive e esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo do judiciário e da opinião pública. Esperamos que as reflexões que fizemos aqui inspirem vocês a buscar mais conhecimento sobre a justiça, a participar da construção de uma sociedade mais justa, democrática. Até a próxima.